Você conhece todas as forças que podem atuar sobre um corpo? E como aplicar as leis de Newton para resolver questões às quais essas forças aparecem? Então fica ligado nesse vídeo que após a vinheta nós vamos conhecer algumas forças do nosso cotidiano, as quais sempre aparecem nas resoluções das questões que envolvem as leis de Newton. Eu sou o professor Dário Souza, bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Se você não é inscrito, inscreva-se e também não deixe de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do nosso canal. Não esquecendo também que o seu like ao final do vídeo, caso você goste desse vídeo, é muito importante para a manutenção do nosso canal. E vamos que vamos! Algumas forças que nós vamos utilizar para a aplicação das leis de Newton ou na resolução das questões, nós já conhecemos em vídeos anteriores, como por exemplo a força-peso, que é a força que a Terra exerce sobre um corpo, fazendo com que o mesmo exerça uma pressão sobre a superfície ao qual o mesmo está apoiado. Vimos também a força normal, que é a força que a superfície aplica sobre o corpo, a qual estará sempre na direção perpendicular em relação à superfície na qual o corpo está apoiado. Neste vídeo vamos conhecer a força de atrito, que é a força que atua entre as superfícies de contato entre dois corpos. Sua direção será sempre paralela à superfície ao qual o corpo está em contato. O seu sentido será sempre oposto ao sentido do movimento ao qual o corpo estará submetido. E sua intensidade será determinada pela expressão que temos aqui ao lado. Podemos ver nesta expressão que temos aqui a letra Mi do alfabeto grego, a qual irá representar o coeficiente de atrito, seja ele o atrito estático ou atrito dinâmico, que iremos ver mais adiante. Esse coeficiente de atrito, ele dependerá única e exclusivamente das superfícies em contato, sejam as superfícies madeira com madeira, borracha com borracha, borracha com madeira, concreto e etc. É uma grandeza adimensional, porque iremos observar que ela será determinada pela razão entre duas grandezas iguais. E N, a força normal que nós já conhecemos, que é a força aplicada pela superfície no corpo. E sua unidade no Sistema Internacional de Unidades, como nós já sabemos, se é força, uma grandeza vetorial, toda força é determinada em newtons. Para a força de atrito, podemos também determinar algumas vantagens e desvantagens que ocorrem no nosso cotidiano. Como vantagens do atrito, podemos citar o simples fato de nós caminharmos, ou dos veículos poderem se deslocar, como podemos ver aqui ao lado, ou o simples fato de nós podermos riscar um fósforo. Como algumas desvantagens, podemos citar o fato de arrastarmos um móvel em uma superfície rugosa, ou o desgaste de máquinas e engrenagens. Para estudarmos a força de atrito, precisamos conhecer dois tipos de atrito. O primeiro é o atrito estático, o qual a gente observa que quando aplicamos uma pequena força em um corpo que está inicialmente parado em uma superfície horizontal e percebemos que essa força não consegue fazer com que o corpo entre em movimento. Esse fato ocorre porque a intensidade da força aplicada é menor que a força necessária para superar a força de atrito máximo existente entre o corpo e a superfície que o apoia. Observe a figura aqui ao lado. Na medida em que aumentamos a intensidade da força sobre o corpo, iremos chegar a um determinado momento em que a intensidade dessas duas forças irão se igualar. E, neste momento, poderemos dizer que o corpo estará na iminência de movimento. Então, para qualquer valor que seja superior à intensidade da força de atrito estático máximo, provocaremos o movimento do corpo. E, sendo assim, em virtude das irregularidades existentes entre as superfícies de contato, existirá uma força de atrito em sentido contrário ao movimento do corpo, a qual iremos denominar de força de atrito dinâmico. Então, pela primeira lei de Newton, ou seja, o princípio da inércia, temos a força de atrito dinâmico menor que a força de atrito estático máximo, uma vez que a inércia de repouso do sistema foi superada. Com isso, podemos concluir que é mais fácil empurrar um corpo que já se encontra em movimento do que fazer com que esse mesmo corpo entre em movimento a partir do repouso. Algumas observações que não podemos deixar de citar sobre a força de atrito é que, experimentalmente,
em qualquer uma das forças de atrito, o módulo da força é proporcional ao módulo da força normal. Como segunda observação, nós temos que a força de atrito independe da área de contato entre o corpo e a superfície ao qual o mesmo está apoiado. E como terceira observação, nós temos que os coeficientes de atrito são grandezas adimensionais e dependem do material de que as superfícies são feitas e do seu grau de rugosidade. Vamos agora fazer algumas aplicações do conteúdo visto neste vídeo. Para fixar o conteúdo do nosso vídeo, vamos resolver a seguinte questão. Uma questão da PUC, do Rio Grande do Sul. Ela diz que, sobre uma caixa de massa 120 kg, atua uma força horizontal constante F, de intensidade 600 newtons. A caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal, em um local no qual a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, e tenha a mesma orientação da força F, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser de... Temos aqui as alternativas. Letra A, 0,1. Letra B, 0,2. C, 0,3. D, 0,4. E E, 0,5. Bom, observem que nessa questão não temos figura, mas a gente pode elaborar uma figura para facilitar a resolução da nossa questão. Então, nós temos a caixa de 120 kg de massa, apoiada sobre uma superfície horizontal. Temos uma força de 600 newtons aplicada sobre a caixa, seja ela empurrando ou puxando. Lembrando que, contrário ao movimento do corpo, nós temos a força de atrito entre as superfícies de contato. Já que ele fala sobre o atrito dinâmico, isso quer dizer que o corpo está em movimento. Se existem duas forças atuando sobre o corpo, a força F e a força de atrito, nós temos que, aplicando a segunda lei de Newton, que a força F menos a força de atrito, que é a força que está no sentido contrário ao movimento, é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Vamos desenvolver nossa expressão para a gente, após, substituir os valores que nos foram dados. Então, nós temos F menos força de atrito, que é coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal, igual a massa vezes a aceleração. Bom, nós sabemos que a força normal e o peso têm a mesma intensidade, que é para manter o equilíbrio do sistema. Então, se N é igual a P, e como nós sabemos que o peso do corpo é calculado pelo produto da massa do corpo pela sua aceleração, então podemos dizer que a normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, substituindo na nossa expressão, no lugar de N, massa e gravidade, então temos força menos coeficiente de atrito dinâmico vezes massa vezes aceleração da gravidade é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo agora aqui os valores, a força aplicada 600 newtons menos coeficiente de atrito dinâmico vezes massa do corpo, que é 120 kg, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, igual a 120, que é a massa do corpo, vezes 2, que é a aceleração com qual a caixa está se deslocando. Continuando, 600 menos coeficiente de atrito dinâmico vezes 120 vezes 10, 1.200, igual a 120 vezes 2, que dá 240. Vamos passar agora esses 600 para o segundo membro. Então, teremos menos coeficiente de atrito dinâmico vezes 1.200 é igual a 240 menos 600. Subtraindo 240 menos 600, vamos encontrar menos 360. E observem que 1.200, que está multiplicando o coeficiente de atrito, vai passar dividindo esse termo no segundo membro. Então, teremos menos o coeficiente de atrito é igual a menos 360 dividido por 1.200. Multiplicando nossa expressão por menos 1 para torná-la positiva e dividindo 360 por 1.200, então encontramos aí o coeficiente de atrito igual a 0,3. Essa é a nossa resposta, e cujo gabarito da nossa questão é a letra C. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixe seus comentários aqui embaixo ou suas dúvidas, e também não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Ficamos por aqui, até a próxima e um grande abraço.